Aleluias, amém? Deus abençoe, receba essa palavra sobre a tua vida. Hoje é um dia especial e o Senhor quer falar dele para você. O Senhor quer falar do presente que foi constituído na cruz do Calvário. E esse presente é o amor dele pela tua vida. Hoje é um dia que você tem que olhar para você, olhar para Jesus e dizer: Ele tem ciúmes de mim. Tu sabe o tamanho desse amor de Jesus para você? Ao ponto dele declarar, através do Espírito Santo, que ele tem ciúmes de você. Não é um ciúmes doentio, pastor Angelina, mas é um ciúmes de zelo. Ciúmes que ele quer que você ande trilhando pelos caminhos, que você ande valorizando, adorando o nome dele, exaltando o poder do sangue dele sobre a tua vida, como foi bem falado aqui, que através do sangue dele, ele comprou você. E isso dá o direito a Jesus em dizer que você é dele. Que ele tirou você da escravidão, como foi falado aqui, e te colocou em um lugar de filho. Ele te colocou em um lugar de co-herdeiro e herdeiro do reino dele. Que reino é esse? O reino que saiu da boca de Pilatos e das escrituras de Pilatos. O que estava escrito na cruz? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Olha para o teu irmão e diga para ele: ele tem ciúmes de você. Você é pedra preciosa na mão dele. Amém? Abra sua Bíblia, João capítulo 19, a partir do versículo 17. Muitas passagens que eu separei aqui já foi mencionado. E principalmente a passagem aonde José de Arimateia e Nicodemos vão prestar o seu último feito para Jesus. E eu quero falar dessa oportunidade para as nossas vidas. Amém? Lucas 19, versículo 17. Pode ficar sentado. Perdão. João 19. João 19. Isso, 19 e 17. Falar de amor, ninguém melhor do que João. Discípulo do amor. Todos acharam? Que não acharam, está na tela, dá para acompanhar também. Está na mesma versão de que a minha. NVI, coloca na ARC para mim. Aleluia. Versículo 17 diz assim: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e pôs sobre a cruz, em cima da cruz, e nela estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Versículo 21.
Diziam, pois, os principais sacerdotes judeus a Pilatos: não escreva essas coisas, não escreva rei dos judeus, mas que ele disse: sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. E você aplaude ao Senhor. Amém, queridos? O livro de João, nós podemos dividir ele em algumas partes, mas principalmente em duas partes. A primeira parte do livro de João é que Jesus, ele vai atuar em seu ministério público. Como assim público? Jesus, ele começa a ministrar, ele começa a curar, ele começa a salvar, juntas ali grandes multidões. E até o capítulo 12, Jesus vai operando milagre, vai salvando, vai curando. Ou seja, Jesus, ele ministrava, ele pregava a salvação, ele anunciava o reino de Deus publicamente. Essa é a primeira parte do ministério de Jesus. Na segunda parte, a partir do capítulo 13 até o 21, aqui tem uma particularidade. Qual é essa particularidade? É um ministério interno. E esse ministério interno, ele deixa de ser público, mas para ter um público como objetivo. Qual é esse público? Esse público chama-se os discípulos. A partir do versículo 13, Jesus, ele começa a ensinar, a instruir aquilo que havia de vir e como os discípulos tinham que se comportar e quais os desafios, quais as missões a quais os discípulos tinham que perseverar após a sua ida. E quando lemos, eu estava falando para minha esposa, quarta-feira na limpeza aqui, eu sentei no computador, ouvindo uma palavra que o professor disse na aula de terça-feira: leiam a Bíblia de uma forma natural. E ali eu fui perguntar, indagando a Deus, ao Espírito Santo, sobre essa forma natural. Qual é a forma natural que eu tenho que ler a Bíblia? Qual é? Primeiro, eu não posso ler a Bíblia endereçado simplesmente para poder montar uma pregação. Eu não posso ler a Bíblia pegando um versículo para me autodefender ou me auto-engrandecer. Ou seja, é ler a Bíblia de uma forma natural, como ela é, sem interesse para si mesmo, mas sim com o interesse de entender o que Jesus está ensinando. E eu cheguei em casa e falei para minha esposa, eu falei: filha, uma palavra, e me levou a entender uma forma diferente para ler a Bíblia. Natural. E quando eu comecei a ler, eu também assisti a série The Chosen. E na série, vendo ali Jesus instruindo os seus discípulos, e a partir do momento que eu comecei a discorrer nos capítulos, eu falei para minha esposa, eu falei: filha, parece que eu tinha pego um banquinho e sentado naquela roda de discípulos e lendo a Bíblia e ouvindo as palavras de Jesus ali falando comigo. Hora ou outra, um discípulo perguntava alguma coisa e Jesus questionava. Exemplo, Filipe: Senhor, mostra a mim o Mestre. E Jesus olha para ele: Filipe, tu andaste comigo durante tanto tempo e pede para que eu mostre o Mestre? Eu sou a videira verdadeira, eu sou o Senhor, eu sou o Pai, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Sabe o que é isso? É quando os discípulos tinham dúvida. E quando você faz as suas perguntas para Jesus, se você atentar e buscar a sensibilidade no seu ouvido, você vai ouvir Jesus falar ao seu coração e trazer a resposta para a tua vida. Você não está só, o Espírito do Senhor habita sobre você. E quando lemos do capítulo 13 em diante, as instruções, Jesus, ele começa logo dando um exemplo para mim e para você.
ele está servindo a ceia. De repente Jesus se levanta, ele pega uma toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E Jesus é bem enfático em dizer aos discípulos: sabe por que eu faço isso? Para que vocês tenham, por exemplo, de amar uns aos outros. E quando nos deparamos nos dias atuais, o que está faltando entre nós é o genuíno amar uns aos outros. Para João, ele olha para Jesus e ele descreve que o único filho que Deus gerou e que se tornou carne foi Jesus. E está escrito no capítulo 1, versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou em nós. Jesus era o verbo, a palavra de Deus. Ele tornou-se carne e através do Espírito Santo ele habita em mim e em você. Deixa eu te falar uma coisa: levanta as tuas mãos para você saber o tamanho do amor de Deus pela tua vida, para você saber o tamanho do sacrifício de Jesus sobre a tua vida. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, habita em você. E João vai entender que a humanidade de Jesus significava essencialmente uma missão dupla. João entende que foi necessário Jesus, ele vinha em carne. Por quê? Porque primeiro ele veio como cordeiro. João vai olhar para o Jesus e vai dizer: eis aí, o cordeiro que tira todo o pecado do mundo. A primeira missão de Jesus é nos trazer a redenção. A segunda missão de Jesus é, através do seu ministério, é glorificar o Pai, anunciar o Pai. Porque tudo que Jesus fazia era para a glorificação do Pai. E a Bíblia vai dizer que tudo que Jesus fazia glorificava o Pai e o Pai glorificava o Filho. Então é uma dupla missão. Agora, a glorificação de Jesus, ela veio exatamente na cruz. Jesus operava milagre e glorificava o Senhor. Jesus curava, glorificava o Senhor. Jesus salvava, glorificava o Senhor. A glória de Jesus, ela veio exatamente na crucificação, como bem foi dito pela diaconisa Jéssica, sobre paixão. O que é paixão? Ele subiu a cruz porque Ele te amou. Ele subiu a cruz porque Ele é apaixonado por você. E essa paixão, Ele não abriu mão do sofrimento. Ele se colocou em sofrimento pela tua vida. E esse sofrimento, Ele não era digno. Digno era eu e você, mas Ele te amou. Se colocou na tua posição. Jesus, como cordeiro, ele trabalhou para a redenção da humanidade. Nós só estamos aqui por conta da redenção. Ele veio para nos remir de todos os pecados. Jesus, ele revelou o Pai. João caracterizou os milagres que Jesus realizou como sinais, testemunhos da missão divina de Deus sobre o Filho. Era apenas sinais. Coloca para mim João 12, 32 e 33. Aleluia.
que diz assim: e eu, quando for levado da terra, todos atrairei a mim. Jesus estava dizendo aqui o tipo de morte, coloca o outro próximo. E dizia isso significando que morte havia de morrer. Jesus estava dizendo qual tipo de morte que ele tinha que morrer. E aqui fala da crucificação. E depois da cruz, todos ele iria atrair para si, e é devido a esse ato que Jesus alcançou a tua vida, através da crucificação dele, através da cruz, através do sofrimento, através disso, ele obteve da tua vida o reconhecimento do tamanho do amor que ele teve por você. Você só está aqui por conta da crucificação. Você só está aqui, porque se não fosse a crucificação, nós já estávamos, continuava condenado. Mas o sangue dele, derramado na cruz, nos livrou dessa condenação. Você crê nisso? Você crê nisso? Os judeus, meus irmãos, ele conta que o calendário judaico começa o dia às 6 horas da manhã. E ele vai terminar o dia às 18 horas. Na manhã de sexta-feira acontecem alguns acontecimentos maravilhosos. Eu falo maravilhosos porque hoje podemos falar, porque o que aconteceu foi para mim e para você estar aqui. A sexta-feira começa agitada. Levam Jesus à casa de Anás. Anás não consegue ali condenar Jesus. Ele leva para Caifás. Caifás também não tem estrutura, não tem esse poder. Leva então para Pilatos. Pilatos, na sua audiência, ele vê que Jesus não cometeu crime algum. E vendo que Jesus não cometeu crime algum, ele torna para os judeus e diz: olha, leve ele, julgue vocês ele. Porém a Bíblia vai dizer que a lei mosaica proíbe cada judeu de tirar a vida, seja de quem for. Então o judeu não podia condenar Jesus. Só que na época de Páscoa tinha um costume esse que Pilatos tinha que soltar algum malfeitor, tinha que escolher. Então pegaram, vou dizer dessa forma, essa brecha na lei, essa brecha nesse costume, porque vasculharam todos os atos de Jesus, não houve crime, então pegaram essa brecha para poder condenar Jesus. Todos os foros que Jesus passou, todas as falas que Jesus falou dentro desse fórum, ainda assim, mesmo Pilatos abrindo a boca e dizendo para Jesus: quem é tu que responde dessa forma para mim? Tu sabes que eu tenho poder para te matar e para te soltar. E Jesus fala para ele: tu só tens esse poder ou essa autoridade porque foi dado a ti. E ninguém tem para tirar de mim. Sabe o que é isso? Mesmo, eu vou usar o termo para você entender, com essa afronta, o temor entrou no coração de Pilatos. É por isso que ele foi procurar essa brecha. Eu não posso crucificar porque não tem crime. A função de Pilatos não era religiosa, era diplomata. Era para manter a lei, era para manter Israel em ordem. Por quê? Porque ele devia para César o governo em ordem. Ele tinha que parar com toda e qualquer bagunça, não poderia ter problema em Israel. Não era dever de Pilatos julgar questões religiosas. Mas o costume faz com que Jesus seja levado ao povo judeu. E induzido pelos sacerdotes
a pública, eu vou falar uma audiência popular. A população de Israel, a população dos judeus, opta em libertar Barrabás, que é o malfeitor, e crucificar Jesus, que é um justo. É mais ou menos assim. Quais são as tuas escolhas hoje? Quais são? Você conhece a crucificação de Jesus? Sabe que Ele te ama, sabe que Ele é ciumento, sabe que Ele não abre mão de você, mesmo tortinho do jeito que nós somos, Ele não abre mão, mesmo pecador do jeito que nós somos, birrento do jeito que nós somos, Jesus não abre mão, Ele não abre mão. Mas qual é a minha posição? É condenar a Jesus, libertar aquilo que talvez eu goste, eu tenho uma aproximação, mas não é bem assim. E aí eu fico meio em dúvida de qual a minha posição no momento que eu tenho que decidir, no momento que eu tenho que falar, no momento que eu tenho que reconhecer, no momento que eu tenho que valorizar a crucificação de Jesus e saber principalmente que foi pela minha vida. Irmãos, tu não é pouca coisa. Se você fosse pouca coisa, Jesus não estava nem aí para você, mas não, Ele decidiu carregar uma cruz por amor à tua vida. Valorize o sangue dEle sobre a tua vida, valorize o sangue dEle sobre a tua casa, valorize o sangue dEle sobre a sua família. Pastor, o que é valorizar? O diabo pode estar batendo ali na tua porta, mas clame o sangue de Jesus, porque Ele vai passar a distância da tua casa. Por quê? Porque ali está marcado com o sangue de Cristo. Ele passou, Ele marcou a tua casa, Ele marcou os teus filhos, Ele marcou a tua geração. É por isso que nós temos que estar em incessante oração, em um relacionamento contínuo com Ele. Para quê? Para que não venha haver brecha e chegar ao ponto de você decidir entre o justo ou o malfeitor. A tua posição perante o sinédrio é importante. Qual é o sinédrio? O convívio, o teu ciclo de vida. Qual é o sinédrio? A minha casa. Se eu bambear lá na minha casa, eu estou ensinando para os meus filhos que pode. Eu não posso. E para não bambear, Jesus me ajuda. Jesus me socorre. Você sabe qual é o meu maior sonho? Eu estava pensando nisso essa semana. É poder conduzir os meus filhos de uma forma íntegra, como Jesus fez comigo. Eu já não desvio, mas os meus filhos podem. Mas se eu der o exemplo e poder ensinar e poder conduzir, esse é o meu sonho. Se você perguntasse antes na semana passada, qual é o teu sonho? Talvez eu falaria, talvez uma casa, mas não, o meu maior tesouro hoje, o meu maior sonho é poder conduzir Mateus e Rebeca na presença do Senhor, é poder discipulá-los. Por quê? Porque eles vão multiplicar as gerações futuras, e eu e a minha esposa vou morrer juntinho no colo de Jesus. É uma só carne. Mas a geração futura, ela precisa ter a referência de Cristo. E você é o maior percussor disso. Você é o maior percussor disso. Jesus foi morto, sepultado e ressuscitou. Ele está vivo. A missão dele foi cumprida para a redenção dos pecadores.
E isso nos traz um privilégio. Pastor, qual é esse privilégio? Nós recebemos dele a vida eterna. Apocalipse capítulo 5. Nós herdamos de Jesus a vida eterna. Se há vida eterna, também há morte eterna. Qual é a diferença? Uma com Cristo, outra com Rabudo, com Satanás e seus exércitos. Vida eterna. Ah, mas não vai morrer? Não, vai permanecer eternamente ali no Hades, no inferno, com ranger de dente, levando espetada. E o que o Jesus tem para mim? O colo. O que Jesus tem para mim? O seio de Abraão, para você descansar. E o que o Senhor tem para mim? A adoração na cidade santa, a adoração ao Senhor, ao grande trono, a exaltação daquele que é grande, aquele que nos servirá, para mim e para você, a ceia no céu. Qual é a tua posição? Entre o justo e entre o malfeitor. Privilégio da redenção, recebemos o pecado, o perdão dos nossos pecados. Recebemos perdão dos nossos pecados. Pastor, o que é perdão? É algo lindo, maravilhoso, mas a tua carne grita para resistir. Mas se entrar em espírito, você vai entender o quão maravilhoso é. Nós viemos de uma descendência por conta de Adão, uma geração pecaminosa. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Essa morte, ela é espiritual. A física, quando Deus criou você, Ele criou por um período. A carne vai morrer. O espírito não. Essa morte espiritual aqui, que você vai receber de Satanás, você não, em nome de Jesus, tu vai receber a vida eterna. Mas aquele que é pecador é o que Satanás tem, a morte eterna, como presente. Mas o Senhor, Ele tem a vida. E o que recebemos de Jesus, por conta da redenção? A justiça de Deus. Coloca Romanos 5,17 para mim. Recebemos a justiça de Deus. Romanos 5,17. Para mim terminar. Corre. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Cristo Jesus. Ontem tivemos uma aula de batismo aqui e a gente falou um pouco da justiça de Deus. E eu trouxe um relato que está em 1 Reis, se não me falha a memória, aonde duas mulheres, ambas ganham um filho, cada. Só que uma dormiu e matou o seu filho. Só que dentro da mesma casa não tinha mais ninguém senão essas duas mulheres e essas duas crianças. Um vivo e um morto. Aquela que matou o seu próprio filho, ela olha para aquela criança e pega e diz: esse é o meu. A situação é levada para Salomão julgar. E Salomão, ouvindo uma dizendo que era dela, ouvindo a outra dizendo que era dela, qual a estratégia que Salomão teve para extrair a verdade daquela mulher? Daquelas duas mulheres, a qual afirmava que ambas afirmavam que era o seu filho. Aí eu te pergunto, qual é a tua posição? É pela justiça ou pelo injusto? Salomão pede a criança e falou: olha, me dá essa criança, vamos serrar ela no meio.
uma parte fica com você, e a outra parte fica com você, e ambas estarão satisfeitas. A posição da verdade foi: não serra a criança. Pode deixar a criança com essa mulher. Não mate a criança, deixe a criança, se ela está falando que é dela, não mate a criança, deixe a criança com ela. E isso trouxe um decreto para Salomão naquela casa. Aquela que pediu para não matar a criança era a mãe. E Salomão viu verdade e agiu com justiça para com ela. Deixa eu falar uma coisa para você: a mentira nunca vai vencer a verdade. Segura, agora deixa eu te falar uma coisa. A tua posição de achar justo ou não cabe a você. Você tem um Espírito Santo. Você tem um advogado. Você tem um juiz que derramou o sangue dele na cruz do Calvário. É essa posição que você tem que honrar, porque quando você honrar a posição do sacrifício de Jesus na cruz, ele desce ao teu favor, a mentira cai por terra e ele vai colocar nas tuas mãos aquilo que é teu. A justiça. O privilégio da redenção, a liberdade da maldição dos pecados. Nós estamos livres. A liberdade. Além disso, a escravidão do pecado acabou. Pastor, qual é a diferença entre liberdade? Primeiro, Jesus te libertou na cruz. Você está livre do pecado. Ele levou consigo todos os seus pecados. Ele levou. Então você está livre. E qual é a escravidão? É quando você volta a pecar e você não quer mais largar o pecado. E cada dia você se abraça. Você pode às vezes até se levantar, se arrepender, mas não consegue se sustentar e volta a ser escravo de novo daquele pecado. Pastor, o que é pecado? Tudo que não agrada a Deus. Pastor, o que é pecado? Tudo que não agrada a Deus. Pastor, o que é pecado? Quando eu não cumpro as suas leis. Pecado não é só você trair. Não é só infidelidade. É tudo que não agrada a... Dei um chute num cachorrinho. Por quê? Porque eu quis. É tua. Desagradei. Estou pecando por quê? Porque estou fazendo mal por um ser. Eu estou deixando manifestar a minha vontade humana e não a vontade de Deus. Eu estou usando um exemplo de um cachorro. Quando não, a gente faz isso com os nossos filhos. Eu deixo a raiva tomar de conta da minha vida e corrijo de uma forma errada. Você está pecando. Salmo 127, versículo 3. Os teus filhos é herança. De quem? Sua? Não, de Deus. Então, quando você faz o mal para um filho com raiva, com ira, você está fazendo o mal para... Pecou. Mas o que é pecado hoje? A gente olha lá, está de saia curta, está virada, está traindo o marido está traindo, pecou. Não é só isso. É quando eu sou indagado a responder alguma coisa e eu respondo de uma forma meio que... Comprou mais uma bolsa? Não, comprei não, é que complicou. Cortou o cabelo de novo? Não, é que eu passei mais gel para ficar mais baixinho, pecou. Simples. As coisas simples. Tudo que não agrada a...
Se coloque de pé. Mais três coisinhas. O privilégio da redenção. Nós recebemos a adoção como família de Deus. Você faz parte da família de Deus. Recebemos a paz com Deus. E recebemos a habitação do Espírito Santo. Recebemos a habitação do Espírito. Agora eu quero voltar aqui. João 19, 38 ao 42, que a pastora leu. Olha para cá. Eu não vou falar de José de Arimateia, mas eu vou falar de Nicodemos, sacerdote, professor da escola judaica, formador de discípulos, ouve falar de Jesus, vai atrás de Jesus na madrugada. Por quê? Por conta da sua patente. Ele tem um encontro com o mestre, ele reconhece o mestre, ele adora o mestre, mas por conta da sua patente, ele não o segue. Mas continua dentro ali da sua patente judaica, atuando como discípulo oculto. Pastor, o que o Senhor quer trazer para mim e para mim e para a tua vida nessa noite? Eu quero trazer que Nicodemos, ele teve a oportunidade desde aquele tempo em seguir a Jesus. E quando Jesus já crucificado, ali ele larga todas as patentes que ele tinha. Ele sai de onde ele estava, junto com José de Arimateia, e vai adorar ao Senhor. Só que o Senhor estava morto. Nicodemos não poderia mais ouvir a voz de Jesus naquele momento. Mas o que Nicodemos tinha, ali ele deu. Não somente o que é físico, porque o que era físico não interessava mais. O corpo de Jesus já estava preparado com óleo, com mirra, por conta de Maria. Ela ungiu Jesus na casa de Lázaro. Jesus já estava preparado. Mas Nicodemos, ele perdeu a oportunidade de poder estar todo o tempo com o mestre. Por conta de uma posição. A posição de Nicodemos foi: eu não posso deixar a minha patente aqui no Sinédrio, mas eu vou te seguir. Talvez a sua posição hoje é estar afastado da presença dele. Está distante. Está confuso, eu não sei o que eu faço. A última oportunidade de Nicodemos foi ver Jesus morto, foi limpar o corpo de Jesus. Mas hoje Jesus, ele está vivo. E ele quer te dar essa oportunidade para você. Para você que não conhece Jesus, para você que está afastado.